bom dia a todos, um feliz sábado. Feliz sábado. O tema de hoje é um tema muito interessante, fundamental para a vida de todos nós. Eu convido cada um de vocês, e a Jane comentou anteriormente, sobre profecias. E eu irei falar sobre profecias. Abram a Bíblia de vocês no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 7. Daniel, capítulo 7. Aqui nós temos uma mensagem muito importante que nós vamos analisar e estudá-la a partir de agora. Enquanto os irmãos terminam de achar Daniel capítulo 7, feche seus olhos, vamos orar de novo. Querido e bondoso Deus, pedimos neste momento, ó Pai, que o Teu Santo Espírito se faça presente em nosso meio. Amém. E que Ele venha dirigir este culto. Amém. Que nós saiamos daqui fortalecidos pela Tua palavra, ó Pai. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Daniel capítulo 7, no verso 9 e no verso 10, diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Esta mensagem será passada em 3 partes para vocês. Esta é a primeira parte. Então aqui nós conseguimos ver de maneira muito clara uma cena de juízo, um tribunal. Todos os vivos como os mortos devem ser julgados segundo as suas obras. A Bíblia apresenta a realidade de um tempo de juízo final. O Senhor vem julgar a terra. Deus julgará o justo e julgará o ímpio. Deus trará juízo todas as obras, até aquelas que estão hoje ocultas e escondidas. Há um juízo vindouro, e todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Agora nós vamos ver que este juízo está dividido em 3 fases. Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, no capítulo 14. É um texto bem conhecido. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Apocalipse 14, versos 6 e 7, vai nos mostrar a primeira fase do juízo. E diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Aqui é a primeira fase do juízo. É o juízo chamado de pré-advento ou de investigação. Esse juízo, ele acontece neste momento. E daqui a pouco nós vamos ver, através da profecia, quando ele se iniciou. Né?
E a profecia de Daniel 8,14 diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Através desta profecia, junto com a profecia das 70 semanas, a gente entende que o juízo, que a profecia, ela começou no ano 457 a.C. e terminou no ano de 1844. E ao término dessa profecia, começa o juízo de investigação. Agora é a hora de abandonar o pecado e buscar a Deus. Então a primeira fase do juízo de investigação acontece agora e termina pouco antes da volta de Cristo. Vamos ver agora a segunda fase no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20. Apocalipse número 20. E eu vou pedir que a irmã Jane leia para nós o verso de número 4. 24. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui nós descobrimos a segunda fase do juízo, é a fase de comprovação. Essa fase de comprovação, ela vai acontecer durante o milênio. E esta fase, ela começa lá no céu, no início do milênio, e termina quando a cidade santa descer aqui para a terra. E nessa fase haverá 3 surpresas. 3 surpresas haverão nessa fase do juízo de comprovação. A primeira surpresa, você estar lá no céu. Amém. A segunda surpresa, pessoas que você acha que não irão para o céu e estarão lá. E a terceira surpresa, pessoas que você acha que irão para o céu e não estarão lá. Então essa fase, a fase da comprovação, os santos ajudarão no julgamento. Porque a irmã que chegar lá no céu e daqui a pouco ela tem na cabeça dela certeza que alguém estaria lá e não estará, ela precisa ter a comprovação que essa pessoa não está lá porque não mereceu estar. Vamos ver agora mais um texto no livro de Mateus agora, Mateus 25. Mateus capítulo 25 vai nos trazer a terceira fase do juízo. E eu posso garantir a vocês que será muito triste. Será muito triste. Mateus 25. Mateus capítulo 25, verso 34. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei. Amém. Irmã, leia para nós o verso 34. 34 é: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Imagine vocês, Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória e dizendo: Jane, venha para a minha direita, venha tomar posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que momento de alegria, que momento de felicidade, porque neste momento ela estará do lado dos salvos. Mas irmã, leia por favor também o verso de número 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Imagine você, Jesus com o coração partido, tendo que dizer para milhares e milhões de pessoas: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Isto é um ato estranho para Deus, porque Deus não deseja que ninguém se perca, mas infelizmente muitos que não aceitarem o convite de Deus, infelizmente irão se perder. E essa terceira fase do juízo, ela é chamada de juízo de execução, porque agora não existe mais nada que possa ser feito para salvar o ser humano. Ela acontecerá após o milênio, quando a cidade santa descer. Satanás e os ímpios serão reunidos e tentarão atacá-la. Jesus intervém. Todos os ímpios, inclusive Satanás, irão se ajoelhar diante de Jesus e reconhecer que Deus é justo. E Jesus dará a sentença final. Agora eu quero ver rapidamente com vocês o diagrama do juízo. Mas o que é o diagrama do juízo? Aqui na terra, quando tem um julgamento, nós temos juiz, advogado, testemunha, sentença, leis. E o tribunal de Deus não é diferente. Na fase investigativa, essa fase que nós estamos vivendo agora, quem é o juiz? Jesus. Quem? É Jesus ou é Deus? Jesus. Está meio dividido. É Jesus ou é Deus? Jesus. É Deus. É Deus. Deus Pai. Por que é Deus? Porque nessa fase agora, quem é o advogado? Jesus. Quem é o acusador? Satanás. Quem são as testemunhas? Os anjos. Quem são os réus? Somos Nós. E qual é a lei? A lei da liberdade, que é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Agora saímos da fase investigativa e vamos para a fase comprovativa. A fase do milênio, lá no céu. Quem é o juiz? Somos nós, né? Os justos. Justos. Advogado? Jesus. Não tem. Não tem. Acabou o período de graça, não tem mais advogado. Não tem. Quem é o acusador? Continua sendo Satanás, mas ele estará aqui preso. As testemunhas? Não tem, os servos. Os anjos. E os réus agora quem são? Os ímpios. Os ímpios. E a lei continua sendo os 10 mandamentos. Terceira fase, fase executiva. Execução. Quem é o juiz? Jesus. Advogado? Não tem. Acusador? O diabo de novo, porque ele foi solto. Quem são as testemunhas? Os anjos de novo. E quem são os réus? Todos. E a lei é a lei dos 10 mandamentos. Vamos rapidamente, eu até não ia ler esse texto, mas vamos abrir Daniel ainda, Daniel 8, para nós vermos a profecia que revela a hora do juízo. Daniel capítulo 8. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 8. E aqui nós vamos ter a profecia que revela a hora do juízo. Irmã Jane, Daniel 8:14. 14. E me disse: até 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado. Quando terminasse essa profecia, começaria
a fase do juízo de investigação. Mas para saber quando termina essa profecia, eu preciso saber quando ela começa. E a irmã Jane vai me ajudar de novo. Ela vai ler para nós agora Daniel 9. E o verso, irmã Jane, é o 25. Daniel 9, 25. 25. Vai dizer a data de início da profecia. 9:25, né? Isso. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Então o início da profecia se dá com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E essa ordem foi dada no ano 457 a.C. E aqui terminamos a primeira parte desta pregação.